eu vou adicionar um novo item chamado task05. E quando eu clicar aqui em Send, ele vai pegar toda essa minha lista, que é esse meu to-dos, e adicionar esse novo registro. Eu vou fazer uma mutação nessa minha lista que está em cache para depois fazer a inserção desse novo item lá no meu banco de dados. Então, o usuário ele não precisa ficar esperando essa operação. Ele já vai ver isso acontecendo de imediato. Então, clicando aqui em Send, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele já vem para cá e depois ele faz uma solicitação lá para o meu back-end. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o SWR, que é uma forma de trabalhar com dados em cache de solicitações HTTP. Ele funciona basicamente da seguinte forma: ele busca as informações de uma solicitação HTTP, guarda essas informações em cache e ele trabalha em background revalidando essas informações. Então ele trabalha com dados stale, que são dados obsoletos ali, dados antigos, e enquanto isso ele vai fazendo a revalidação dessas informações. Então, para o usuário, isso fica tudo transparente. Se você tem um volume muito grande de dados e quer trabalhar esse volume de dados de forma mais intuitiva ali para o usuário, sem precisar dar refresh na tela, esse é um tipo de abordagem bem utilizado. É muito comum a gente ver em grandes aplicações e aplicações de mídia social. Por exemplo, o LinkedIn, Twitter, são aplicações que utilizam esse tipo de abordagem. O SWR é uma lib que foi desenvolvida pela Vercel, a mesma empresa que desenvolveu o Next também. Existem outras bibliotecas que fazem o mesmo tipo de abordagem que essa lib faz. Por exemplo, o React Query também trabalha essa questão de dados em cache, que é bem utilizado também em projetos que utilizam Next, React. E para a gente ver as funcionalidades dessa lib, eu vou utilizar um projeto que a gente já desenvolveu em outro vídeo, que é um to-do app que eu criei utilizando o Next, e eu vou deixar o link passando aqui nesse vídeo. Se você não desenvolveu essa aplicação, eu recomendo você voltar nesse vídeo, desenvolver essa aplicação ou copiar o repositório. Eu clonei o repositório desse to-do app e agora a gente vai instalar o SWR e utilizar os recursos que ele oferece aqui para a gente. Aqui com o nosso projeto já funcionando, eu já deixei aqui no meu VS Code toda a minha aplicação já funcionando. Então eu subi o meu banco de dados lá no PlanetScale, tanto a minha branch Initial Setup, a minha branch Shadow, e eu iniciei minha aplicação com npm run dev também. Então a minha aplicação já está funcionando e eu subi aqui também na porta 5555 o Prisma Studio. Então aqui a gente pode acompanhar os registros que a gente insere aqui dentro do nosso banco de dados. Eu estou utilizando o Prisma junto com o PlanetScale. Então esse task1 ele já está aparecendo aqui. Então, dando uma revisada aqui no nosso código, aqui dentro de pages.index.sx, é a única página que a gente tem na nossa aplicação. E eu estou buscando essas informações com getServerSide props, que é uma abordagem de server-side rendering. Então, eu já tenho todos os meus to-dos aqui e renderizo todos eles aqui embaixo. Então, eu vou estruturar a nossa aplicação primeiro sem utilizar o SWR, para a gente ver como que é o funcionamento sem utilizar o SWR com cache e depois utilizando esse tipo de abordagem com cache. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui na minha aplicação, vou criar uma pastinha chamada Components. Aqui dentro de Components, eu vou criar um componente chamado add todo.tsx. Aqui dentro, eu vou criar uma função simples. Aqui nessa função, eu vou ter o seguinte: eu vou vir aqui dentro da minha aplicação e vou copiar toda essa parte aqui que tem o meu form. Vou vir aqui, vou copiar, vou tirar essa parte toda aqui e aqui dentro eu vou retornar o meu form. Vou copiar também aqui o meu useState. Vou colocar ele aqui, useState aqui, importar do React. E vou copiar também minha função handleClick. Toda vez que eu adicionar um novo to-do, ele faz a chamada lá no meu endpoint, que ele já está criado também aqui dentro de API, meu to-do, e ele vai inserir o meu to-do. Até o momento eu não fiz nenhum tipo de alteração que envolva o SWR, só estou componentizando aqui a aplicação que a gente já criou em outro vídeo. Então aqui eu vou salvar, já está tudo funcionando. Aqui em cima não estou utilizando mais o useState e eu vou fazer um import do meu add to-do.
Esse add to do é o componente que a gente acabou de criar. Então, aqui embaixo, basicamente, a gente está com a aplicação funcionando da mesma forma. O que vai acontecer? Vamos voltar aqui para a nossa aplicação, dar um refresh, ela vai estar funcionando da mesma forma. E eu vou fazer uma outra alteração, que ao invés de a gente buscar os dados com server-side rendering, a gente vai buscar ele no lado client. Então, esses to-dos aqui, a gente vai buscar ele diretamente aqui quando fizer o load do nosso componente. Então, eu vou criar o meu to-dos aqui. Vai ser um set to-dos, que vai ser vou usar o meu use state novamente. Então, vou fazer um import dele aqui, eu tinha eliminado. E eu vou tipar ele aqui com o meu to-do, vai ser um array. Então, eu não vou utilizar mais essa interface aqui, eu vou comentar também. E aqui embaixo, a gente vai carregar os nossos dados através do useEffect. Eu vou colocar aqui useEffect, também da lib do React. E aqui eu vou carregar essas informações toda vez que inicializar a nossa aplicação. Então, eu passo aqui um array de dependências vazio, vou criar aqui um const load data, async. E aqui dentro, eu vou fazer a chamada const response await, uma chamada fetch. Tá? Nessa chamada fetch, http, localhost, 3000, uma chamada HTTP simples de dentro da minha aplicação. Então, eu vou vir aqui e colocar to do. Aqui embaixo, eu vou jogar isso aqui dentro de um data, await response.json, e aqui vou dar um set to dos no meu data. E aqui embaixo, load data. Para isso funcionar, o nosso endpoint, que é o nosso to-do, ele só tem um método post. E aqui eu estou fazendo uma solicitação get. Então, aqui eu vou colocar um else if hack.method for igual a get. E a gente vai implementar aqui agora a chamada para obter os to-dos, que é const data recebe await get all to-dos. Esse get all to-dos ele vem da nossa libdb, está aqui dentro dessa pastinha libdb. A gente tem a função de buscar todos os to-dos que a gente já estava exibindo lá na nossa tela e de criar. Isso aqui foi desenvolvido no outro projeto. Então, aqui get all to-dos, vou fechar isso daqui e vou dar um return res.status200.json no meu data, que são todos os to-dos. Agora eu vou salvar isso daqui, vou voltar aqui para a minha tela inicial, vou salvar isso daqui também e voltar lá na nossa aplicação. Eu vou dar um refresh e ele vai exibir da mesma forma o nosso task01. E o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar if not to-dos. Se eu ainda não tenho os meus to-dos, eu vou dar um return, um H1 carregando. Vou salvar, vou dar um refresh aqui na nossa tela. Vocês podem ver que está aqui, ó, carregando. Enquanto ele não carrega, ele exibe aqui o nosso task. Então, até o momento, a gente ainda não está utilizando o SWR, eu estou estruturando a nossa aplicação para a gente entender quais são os benefícios de utilizar o cache com o SWR, aqui dentro do nosso projeto que foi desenvolvido com o Next. Agora, eu vou melhorar ainda mais a nossa aplicação. Aqui dentro de Components, eu vou criar um nav.tsx, vou exportar também um componente simples, e aqui dentro eu vou copiar essa nave aqui, vou colar ela aqui, e aqui, de diferente, além desse H1, eu vou colocar dois links para a gente entender essa navegação da nossa aplicação. Esse link eu vou utilizar do próprio Next Link, vou dar um href aqui para home, e aqui eu vou dar um nome de home, e vou criar um outro link também, só que aqui eu vou direcionar para new to do. Eu vou criar essa página ainda, eu não tenho essa add to do, criada ainda. Vou vir aqui dentro de pages, vou dar um new add-todo.tsx. React function. Vou só substituir aqui, add to do. Voltando para a nossa aplicação, ela está em branco e agora eu vou importar a nossa nave aqui
dentro do meu index.tsx. Vou descer essa linha aqui, vou vir aqui em import, nave, e vou colocar ela aqui no lugar onde a gente retirou a nossa nave. Vou salvar. Voltando para a nossa aplicação, eu já tenho dois itens aqui, ó, Home e New To Do. Então, só para organizar aqui a nossa nave, eu vou dar um Flex Call, só para mudar o direcionamento aqui do nosso display Flex, e um Items Center. Salvar. Pronto, a gente já tem um Home e o New To Do. Se eu vier aqui em New To Do, ele vai para o meu componente que eu criei. Se eu voltar, ele vai carregar minhas informações e vai vir para a Task 1. Aqui dentro do meu Add To Do, vou colocar uma div. Aqui dentro da minha div, eu vou colocar o nosso nave que a gente criou. E aqui a gente vai colocar o Add To Do. Vou importar ele aqui em cima, import Add To Do. Ele deu um conflito aqui com o nome do nosso componente, o Add To Do, com a nossa página Add To Do. Então, vou colocar aqui Page, só para não ter esse conflito. Vou salvar. Então, voltando para a nossa aplicação, o que a gente tem? Vou clicar aqui no New To Do, ele vai vir com esse componente de adicionar. E se eu voltar para Home, o que a gente pode perceber? Tá? Então, nesse tipo de alteração que a gente fez, o que a gente vai observar? Toda vez que eu voltar para a minha Home, vocês vão observar aqui em cima que vai ter o carregando. Então, venho aqui para Home, carregando. Eu volto para o New To Do, venho para Home, carregando. Se eu inspecionar o meu navegador e vier aqui em Network, vou selecionar aqui somente o Fetch XHR. Então, vamos voltar aqui para a nossa Home. Cliquei aqui na Home, vim para New To Do, voltei para Home. Ele faz uma solicitação HTTP, New To Do. Então, volto. Vem aqui. Então, cada vez que eu volto para minha home, ele faz uma nova solicitação HTTP e a gente vê aquele tipo de comportamento que é o nosso carregando aqui toda vez que a gente vai para a home. E isso que é onde a gente vai colocar o SWR para corrigir, entre aspas, esse tipo de situação que a gente tem na nossa aplicação. Então, ao invés de eu buscar essa informação toda hora que eu volto para a home, eu vou exibir a informação que está em cache. Então, a gente não vai ter esse load. E quando a gente faz o uso dessa biblioteca ou outra biblioteca que trabalha com cache, a navegação da nossa aplicação fica mais intuitiva. Então, o usuário não vê se carregando outro tipo de situação que a gente tem. A gente trabalha com a aplicação um pouco mais performática para o usuário. As solicitações aqui no HTTP vão ser feitas, mas a gente consegue controlar isso de uma forma muito mais inteligente. E aí que vai entrar a parte do SWR. Eu vou vir aqui na minha aplicação, vou parar aqui a execução da aplicação, vou fazer o npm install SWR. A instalação foi concluída. Se a gente voltar aqui na documentação e vir aqui em Get Started, a gente já fez a instalação do SWR, já demos o npm install. Para a gente utilizar, a gente pode utilizar o hook use SWR, fazendo a chamada no nosso endpoint e utilizando um fetcher. Lembrando que o SWR ele não substitui um componente ou uma chamada HTTP, que é um fetch. Nesse exemplo, a gente vai implementar também o Axios. Mas para começar a implementação, eu vou copiar esse fetcher. Vou vir aqui na minha página inicial e vou importar esse fetch dessa forma. Então, aqui, basicamente, eu estou utilizando o fetch, que é nativo aqui do nosso JavaScript, e pegando o retorno dele e passando aqui. Toda vez que a gente fizer o use SWR passando no nosso endpoint, nós vamos precisar de um fetcher. Aqui, eu uso o use SWR, const. Ele vai retornar para a gente os nossos dados e um erro, use SWR. E eu passo qual que é o nosso endpoint e o fetcher. Aqui eu vou colocar API to do e o nosso fetcher. Ao invés da gente utilizar o fetcher, eu vou fazer a instalação aqui do Axios, npm install Axios. O Axios ele é um pouco diferente aqui o nosso retorno, então basicamente eu precisaria fazer o seguinte, URL do tipo string, que ele é sempre passado aqui no nosso fetch, e aqui vou utilizar o Axios, vou passar a minha URL, vou colocar um .den, no meu response,
colocar um R, passando r.data. Aqui foi um parênteses a mais. Então, assim, eu consigo fazer a minha solicitação. Se eu fizer isso daqui agora e comentar o meu use effect, então eu vou comentar meu use effect. Aqui em data, eu vou só renomear ele para to-dos. Vou remover essa linha aqui de cima, vou comentar essa linha aqui de cima. E aqui eu só vou tipar o meu objeto. Então, vou colocar to-do, é um array. Esse erro a gente não está utilizando, então eu vou eliminar e vou salvar. Vamos executar nossa aplicação aqui novamente e observar o comportamento aqui agora da nossa aplicação. Então, eu dei o refresh e ele aparentemente está funcionando da mesma forma. Se eu vier aqui em New To Do e voltar para minha home, vocês podem observar que ele faz uma nova solicitação HTTP. Então, ele deu aqui, ó, fez a solicitação HTTP e retornou a minha task. Só que a gente não tem mais aquele comportamento de carregando. Então, se eu venho para a página New To Do e volto para minha home, já está tudo acontecendo sem ter aquele comportamento de carregando. Então, esse comportamento é quando a gente entra aqui na home, pela primeira vez, a gente deu refresh, ele vai estar carregando. Isso, ele não guardou o nosso cache. Agora, se eu venho para New To Do e volto para home, ele vai trabalhar com cache. Então, ele vai usar aquele tipo de comportamento que é, eu vou usar meus dados stale enquanto eu estou revalidando essas informações. Então, eu vejo essas informações aqui estão atualizadas. Se tiver, eu uso o próprio cache. Se não, ele atualiza a minha tela. Então, a gente não consegue observar esse comportamento aqui olhando a nossa aplicação, porque ele faz isso tudo de forma abstrata para a gente. Então, fica muito mais intuitivo a nossa aplicação. E a gente pode melhorar isso aqui ainda mais. Eu vou vir aqui no nosso componente Add To Do e aqui eu vou trabalhar com os dados que é o seguinte, toda vez que eu adicionar uma tarefa, um item aqui dentro do meu To Do, eu vou trabalhar esse item de forma com cache. Por quê? Ao invés de eu inserir esse registro novo e depois buscar toda a lista novamente, eu só vou pegar a lista que eu já tenho em cache e adicionar esse novo item. Então, fica muito mais rápido a gente trabalhar a nossa interface usando esse tipo de abordagem. Se eu vier aqui e digitar um task02, eu vou ter que inserir e depois dar um refresh na nossa tela. Então, isso não fica muito intuitivo para o usuário. Para a gente trabalhar inserindo um novo item e utilizar o próprio cache, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui dentro do meu Add To Do e vou buscar também, aqui, ó, const, data, vou colocar aqui, que vai ser do use SWR. E aqui, para a gente não ter que copiar tudo isso aqui em toda a solicitação SWR que a gente for realizar aqui dentro da nossa aplicação, eu vou vir aqui dentro de app.tsx e aqui a gente pode importar um SWR config from SWR. E toda página que a gente for utilizar, a gente vai passar o nosso SWR config para os nossos componentes. E aqui eu vou dar um value que ele vai receber o nosso fetcher. Então, fetcher, dois pontos. Qual que é o nosso fetcher? É esse. URL fazendo a chamada com Axos. Salvei. A gente precisa importar o Axos. O Axos a gente pode melhorar ele também. Eu vou vir aqui dentro da raiz do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta chamada Services. Aqui dentro vou criar um cara chamado Axios.ts. Aqui eu vou importar o Axios e fazer o seguinte, const API recebe axios.create. Para a gente não ter que passar toda hora qual que é o nosso endereço, qual que é a nossa base de URL, eu vou passar ela aqui, base URL, vai ser http://localhost:3000. Se a gente for trabalhar isso aqui no ambiente de produção, aqui a gente trabalha nossa variável de ambiente, que é, por exemplo, um endpoint URL, por exemplo. E aqui a gente setaria essa variável de ambiente. E vou dar um export default API. Vou salvar aqui e voltar para o
para o nosso pages app underline app.sx. E aqui, esse Axios, a gente vai fazer o seguinte: import Axios from services Axios. Agora, dentro lá da nossa página inicial, a gente não precisa passar isso daqui mais. Simplesmente faço isso. Então, eu vou copiar essa mesma linha de código, vou abrir o meu componente, add to do, e vou colar aqui. A gente precisa só fazer um import desse to do, que está dentro da minha lib. E agora, o que a gente vai observar? Eu tenho dois momentos que eu faço uma solicitação a um endpoint. Então, eu vou salvar isso daqui, vou vir na nossa aplicação e vou dar um refresh. Se a gente observar aqui no nosso DevTools, a gente tem um to-do só. A nossa home está fazendo uma chamada to-do e o nosso componente também está fazendo uma chamada to-do. A gente tem uma propriedade que chama dedupInterval. Essa propriedade, vou acessar aqui a documentação, dedupInterval, ela é de 2 segundos. Então, a cada 2 segundos, vou clicar aqui nesse deduplication, aqui no tópico de avançado. A cada 2 segundos, se eu tiver a mesma solicitação, olha o exemplo que ele está utilizando. Ele faz uma chamada a um endpoint utilizando o useSWR e usa 5 componentes que fazem 5 vezes a mesma chamada. Como ele tem 2 segundos que ele vai fazer somente uma solicitação, se eu chamar no intervalo de 2 segundos. Eu posso aumentar esse intervalo também. Aqui, ó, se eu copiar dedupInterval, que está de 200, 2000, 2 segundos, eu posso aumentar ela para 5000, por exemplo. Mas vou deixar aqui 2 segundos, porque é o suficiente aqui para a gente buscar somente uma vez essa situação aqui que a gente tem na nossa aplicação. Então, aqui dentro de Add to Do, eu também estou fazendo uma chamada ao meu endpoint, e aqui na minha página inicial também, e como eu chamo meu Add to Do, deveria buscar 2 vezes, fazer 2 solicitações. Mas como a gente está utilizando o cache aqui do useSWR, ele está chamando somente uma vez. Eu poderia até duplicar isso daqui, ele continuaria chamando só uma vez. Agora, como que a gente vai atualizar o nosso cache e deixar ele revalidando em background quando a gente adicionar um novo item? Eu vou vir aqui embaixo, vou colocar o seguinte, vou dar um try catch aqui, catch, só um console.log, se der algum tipo de erro aqui na nossa solicitação. Vou chamar o nosso Axios, importando ele aqui em cima, Axios from services Axios. Aqui embaixo eu vou fazer uma chamada axios.post, passando meu API, to do, vírgula, passando o meu description. Vou apagar esse código aqui de baixo, que a gente não vai utilizar mais, e vou dar um set description, limpando lá a descrição que eu acabei de inserir. Aqui eu estou passando um objeto, eu só vou fazer um ajuste aqui dentro da minha API, que aqui eu estou pegando a própria string, eu não estou trabalhando com o meu objeto. Então, vou fazer isso daqui, e vou pegar a minha description, eu vou passar para o meu create to do. Então, eu estou simplesmente chamando meu endpoint, utilizando o Axios e atualizando aqui a minha descrição. Se eu voltar para a aplicação e colocar task03, eu vou salvar, ele vai inserir na minha aplicação e eu tive que dar um refresh na minha tela. Como a gente está utilizando esse form, ele já deu um refresh aqui, eu vou só substituir isso aqui por uma div para a gente não forçar esse refresh. Então, eu vou vir aqui, task04, e ele inseriu, mas não atualizou a minha página, porque eu troquei aqui de form para div. Então, ele não dá o refresh, só que eu saí da minha tela, voltei para a minha tela, ele fez uma nova solicitação e atualizou meu dado. Para a gente já atualizar isso no momento que o usuário insere um novo item, a gente vai fazer uma mutação nos nossos dados em cache. E aqui, toda vez que eu utilizo o useSWR, ele retorna também um mutate. Esse mutate, a gente pode mudar o nosso objeto que está em cache, sem ter que fazer uma nova solicitação. Para isso, a gente precisa manter quais são os novos dados. Então, eu tenho que pegar a minha lista atual, que vai ser os meus to-dos,
e vou adicionar um novo objeto, description. E para parar de dar esse erro aqui, eu vou só remover essa tipagem aqui, para esse momento não importa para a gente. E aqui eu estou criando um novo dado, que é a minha lista que está em cache, mais o meu novo registro. E agora eu utilizo essa função mutate, que o próprio SWR retorna para a gente, dou um new data. E aqui tem uma propriedade que é o seguinte: você quer revalidar essas informações? Eu vou colocar aqui que eu não quero, porque eu quero garantir que o que eu estou adicionando aqui já é uma informação correta, ou seja, eu adiciono na minha lista que está em cache, depois eu chamo o back-end para inserir. Então, eu estou garantindo que o meu back-end, que é essa chamada HTTP, ela vai fazer o trabalho de forma correta. Então, eu já estou alterando meus dados e depois eu deixo ele fazer o que ele quiser aqui embaixo. Vou colocar um await aqui também. E agora, se a gente voltar lá na nossa aplicação, eu vou adicionar um novo item chamado task05. E quando eu clicar aqui em send, ele vai pegar toda essa minha lista, que é esse meu to-dos, e adicionar esse novo registro. Eu vou fazer uma mutação nessa minha lista que está em cache para depois fazer a inserção desse novo item lá no meu banco de dados. Então, o usuário ele não precisa ficar esperando essa operação. Ele já vai ver isso acontecendo de imediato. Então, clicando aqui em Send, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele já vem para cá e depois ele faz uma solicitação lá para o meu back-end. Então, isso é um comportamento muito utilizado em redes sociais. Quando a gente dá um like, ele já deixa lá o coração vermelho para depois fazer essa solicitação lá no meu back-end. E isso fica muito mais intuitivo para o usuário. E para finalizar, um outro recurso bem interessante aqui do SWR é o Real Time. Então, se a gente abrir duas páginas aqui, vou deixar lado a lado, da mesma aplicação. Vou abrir as duas aqui. Se eu adicionar um novo registro, task06, ele vai inserir nessa lista aqui do meu cache e automaticamente, quando eu mudar o foco do meu navegador, ele vai inserir aqui também. Então, eu vou dar um task06, inseriu. Quando eu vier para essa nova aba, ele já carrega essa informação. Então, isso é muito interessante para a gente utilizar a estrutura de real-time para a nossa aplicação. Ele mesmo já faz esse trabalho em background para a gente.